E eu cheguei para pregar a palavra, o pastor chegou do meu lado e falou assim, hoje é um culto assim, voltando, explicando como é que era o culto. É o culto da revelação. Aí eu, tá bom, mas eu vou revelar através da palavra. Eu fui numa igreja em Goiânia, e eu cheguei lá, uma igreja linda, muito bonita, e o pastor botou lá no quadro, no data show lá, na imagem lá, de algumas coisas que ele não queria na hora da pregação. E uma das coisas que, olha que assim, que bizarro, né? Uma das coisas que ele não queria é que as pessoas não comessem dentro do templo. Eu falei, gente, vocês não tem que comer dentro do templo. Aí eu olhei pro lado, até falei pra minha esposa, olha ali pro lado. Quando eu olhei pro lado, o cara sentado com uma Coca-Cola na mão e com um lanche na mão assim, ó. Fala, minha gente, tudo na paz? Eu espero que você esteja bem. Gente, estamos começando mais um episódio aqui do Gospelcast. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado por cada um que tem aí acompanhado a gente de verdade. Glorifico a Deus por cada mensagem, cada pessoa que tem mandado mensagem lá no particular, falado comigo. Obrigado de verdade. Gente, hoje nós vamos para mais um episódio, mas antes disso eu quero falar para você que chegou agora, para você curtir, compartilhar, para você se inscrever aqui no canal, que é importante. Com certeza é muito importante para que a gente consiga propagar mais o evangelho, mais pessoas consigam ver, assistir. Isso é importante, tá bom? E para você também, me segue lá no Instagram, ou Felipe Góes, e eu tenho certeza que vai abençoar você, sua vida. Gente, eu quero agora apresentar a pessoa que está aqui comigo, que rapidamente ali conversei com ele, e na mesma hora não, vamos lá, vai ser uma bênção. Ele que tem 35 anos, natural aqui de Macaé, cresceu e viveu na favela do Morubá. Sou cria. Eita, aqui em Macaé. Serve a Jesus há 17 anos, pregador itinerante, agenda lotada, membro da igreja Edificando Famílias, pregador, percorre o Brasil pregando a palavra de Deus no avivamento, salvação, já viajando a 5 países para ministrar a palavra de Deus, diretamente aqui do podcast Macaé. Gospelcast apresenta pastor Tiago Lourenço. Obrigado, varão. A honra é toda minha. Prazer em conhecê-lo já. Amém. Temos prazer. Amigos em comum e hoje vai ser uma benção estar aqui com você. Isso, com certeza. Pastor Tiago, você que tem pregado bastante, tem uma agenda cheia, como é que tem sido essa correria aí da agenda, conciliar isso tudo, ministrar, palavra nova, pessoas, como é que tá sendo isso tudo? Não é fácil não, né? Correria, mas graças a Deus a gente tem dado conta, né? Através do Espírito Santo. Até esses dias eu estava falando sobre isso, falei, meu Deus, estou tão cansado. E aí quando eu pensei em reclamar, eu me lembro que eu orei por tudo isso há anos atrás. Então quando a gente pensa em reclamar, a gente só agradece. Senhor, me dá força e vamos embora. Glória a Deus, glória a Deus. Tem sido maravilhoso. Eu imagino que você tem presenciado muita coisa, né? Nesse tempo de ministério, de percorrer muitas igrejas, ver muita coisa, assistir muita coisa. E, Tiago, a impressão que eu tenho é que as pessoas hoje estão em volta de pregações coach, né? Acho que é uma palavra que está muito em alta. Pregações mecanizadas, muito padrão. E o que você tem achado vivendo isso tudo? Você acha que é isso que está acontecendo? Pessoas estão à procura de uma pregação mais egocêntrica, esquecendo um pouquinho o que a Bíblia ensina, sem arrependimento, sem conversão? Isso aí é fato, né? A mensagem cristocênica, ela saiu dos nossos púlpitos já tem alguns anos. São poucos homens que pregam Cristo como centro da palavra sendo pregada, porque o povo acabou percebendo que a mensagem de Cristo não dá tanto ibope e nem tem tanto benefício próprio. Então, o que eu mais vejo hoje pregando a palavra, quer seja na minha cidade, no meu estado, no meu país ou em outros, que as pessoas moldaram o evangelho para ouvir aquilo que elas querem. Então as palavras que estão sendo pregadas, infelizmente, são para massagear ego e para fazer com que a pessoa se sinta bem. Enquanto Jesus ele sempre disse que ele veio confrontar, né? Ele veio trazer espada, não para matar, mas para confrontar. E hoje, infelizmente, a realidade das nossas igrejas são mensagens coaches, são mensagens para o nosso corpo, mas não é para a nossa alma. Mensagem que alega o nosso ego, mas não confronta a nossa alma. E infelizmente as pessoas hoje estão superficial exatamente por isso, porque a palavra ela não tem penetrado. Porque infelizmente parece que tem um movimento, mas é só movimento. Não há transformação nem avivamento. E isso é o que mais tem acontecido. E infelizmente isso é verdade. Uma das coisas que a gente vê muito o foco hoje dentro das igrejas
É muito barulho, movimento, revelação, CPF, disso tudo. E a internet está cheia aí, incrível porque está banalizando muito o evangelho de Jesus, né? E acaba que nós, assim, os pastores e tudo mais, acabam sofrendo com isso na segunda-feira, depois que isso tudo passa. Ou no domingo na sua igreja local, né? Como é que você vê isso aí? É porque a palavra ela tem um efeito, ela vai na divisão da alma e do espírito, né? A revelação, ela, entre aspas, ela é para aquele momento, para mudar a vida de alguém segundo o que alguém revela. Não que eu estou aqui dizendo que Deus não usa na revelação. Eu acredito nos dons, Deus me usa, sim, mas hoje se focou mais na revelação do que na palavra. Lá em Lucas capítulo de número 5, na pesca maravilhosa, a Bíblia diz que apertavam a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eles estavam ali para ouvir Jesus. Eles estavam ali para ouvir uma palavra que viesse de encontro à necessidade deles, vindo do céu. Hoje não. Hoje as igrejas, os cultos que lotam não são as da doutrina. Os cultos que lotam não são a da palavra. Coloca um banner dizendo revela nome, CPF, SASH, vê se a igreja não lota, a ponto de ficar a gente lá de fora. Então a gente mudou muito a verdade do que significa evangelho, porque eu me lembro, na minha época de novo convertido, nós não tínhamos a internet que temos hoje. Então nós não sabíamos nem quem ia pregar e se alguém estava de fora para pregar. Nós íamos só para ouvir a palavra. Hoje, infelizmente, o que torna a igreja atrativa é colocar alguém que pseudamente tem um dom de revelação, um dom de cura, e que infelizmente as pessoas deixaram a palavra de fora. E por causa disso, as igrejas hoje elas não estão cheias, elas estão inchadas. E é uma diferença muito grande. Era uma das pautas que eu vim para falar. Hoje existem as igrejas que estão superlotadas. Mas se você olhar verdadeiramente quem serve a Deus, e não é um julgamento, é um fato, por que não servem a Deus? Porque estão ali só pelos benefícios que a igreja pode proporcionar. Pela palavra que está sendo pregada de bênção, a bênção da prosperidade, que você vai vencer. Parece que o evangelho, quando eu me converti, não é o mesmo de hoje. Porque quando eu me converti, eu lembro até hoje que o pastor disse, se prepara, porque as lutas virão. Eu já vim preparado para o evangelho, sabendo que não seria mais de rosa. E hoje as pessoas, quando pregam, parece que não existe problema aqui dentro. Não existe luta dentro da casa de Deus. E que na verdade não é. Mas a maneira que o evangelho tem pregado, não se fala mais da verdade, né? Então, infelizmente, hoje como pregador, a gente luta, né? Esses dias eu até recebi um telefonema de um pastor que me chamou para convidar para pregar, e no final ele perguntou, o senhor revela? Não. Aí eu fiquei, eu do outro lado do telefone, eu pensei 2 vezes em responder. Eu falei assim, olha, se Jesus quiser, ele vai falar na igreja, mas eu estou indo para pregar a palavra de Deus. E eu creio que através da palavra Jesus vai falar muito com as pessoas. Ou seja, o próprio pastor entra num sistema de achar que a revelação vai trazer gente para a igreja. Sim. E não a palavra já não basta mais. Sim. Então eu fico com a multidão que apertava Jesus para ouvir a palavra. A pesca maravilhosa vai ser uma consequência de quem está paudada na palavra. Meu Deus do céu. E com isso a gente tem acabam tendo pessoas muito vazias, saindo do culto vazias. Muito. Inclusive, hoje um dos problemas que a gente tem, é uma das pautas também que eu falei agora há pouco, que é a respeito da internet. A internet ela ajudou muito, ela deu muita voz, mas ao mesmo tempo ela deu muita voz a gente ruim também. Só que acontece o seguinte, hoje você liga o YouTube, você pode escolher, lá tem um cardápio de mensagem que você pode escolher. Eu acho que esse é um desafio de um pregador hoje, é você poder pregar a palavra no culto ali, e pregar o que Deus quer falar. Exato. E em meio a tantas pessoas que estão ali que escolhem durante a semana o cardápio de pregação que querem ouvir. Você sente essa dificuldade também em pessoas escolhendo o que querem ouvir e ao mesmo tempo tem pessoas ali que você vai pregar o que Deus está mandando naquele momento? Hoje, posso falar uma realidade para você? Hoje, infelizmente, as pessoas escolhem o tipo de pregadores que elas querem ouvir. Meu Deus. Vou voltar à pauta. Olha os nossos cultos quando são de ensino, a quantidade que tem. Mas olha o culto da Vitória como é lotado.
Então isso mostra claramente que as pessoas escolhem qual é os tipos de mensagem que elas querem ouvir. Elas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas querem ouvir o tipo... Não, aquele pregador fala comigo. Não, aquele... Mas no dia da palavra genuína do ensino, elas não estão. Por quê? Porque elas imaginam que aprender não fala, aprender não muda, aprender não enche o bolso, aprender não dá estátua. E você entende? Então, nós abrimos um cardápio e diz, esse dia para mim serve, esse dia para mim não. Então, infelizmente, é o tipo de gente que a gente está gerando dentro da igreja, tipo de cristão que a gente está gerando. E que, infelizmente, essa é uma verdade da igreja. As pessoas escolhem que tipo de pregadores elas querem ouvir. Então, elas abriram um cardápio e disseram, esse para mim serve, esse para mim não. Mas o verdadeiro cristão, irmão, ele desde o dia que Deus vai falar acerca de vitória, ou de ensino, ou de exortação, ele vai adorar a Deus. Porque não é o tipo de mensagem, é a mensagem que se prega. E numa mensagem eu aprendi que exorta, consola e edifica. Então, a palavra, quando ela é de Deus, ela produz essas três coisas. Eu não posso escolher, eu quero só ser exortado, eu não posso escolher isso. Quero ser só consolado, eu não posso escolher isso. Eu quero ser... não posso. A palavra de Deus, ela vem num conjunto. Você vai apanhar, você vai chorar, você vai se alegrar, mas no final ela vai produzir o resultado que ela foi lançada. Forte. E você está no meio hoje, dentro do meio cristão, meio gospel. Gospel. Achei até interessante, não? Gospel, entendeu? Que é o seu sobrenome, né? É terrível. Tá vendo? Vai dar mole. Muito maneiro, muito top, muito top. Então hoje você tá inserido no meio gospel, né? No meio rede social, Instagram. Mas a linha tem que ser muito cuidadosa para isso não virar uma fama, um pastor midiático. Hoje, infelizmente, como você falou, né? É uma linha muito tênue, ou seja, pode ser do nada e pode não ser. Mas hoje, infelizmente, tudo é voltado para a internet. Não adianta, nós estamos aqui, nós estamos sendo transmitidos pela internet. O nosso intuito não é ser famoso. Nosso intuito é quanto mais gente a gente consegue alcançar. Só que, infelizmente, as pessoas acabam transformando os outros em bezerro de ouro. Então, esse não é o problema nem às vezes do pregador, nem às vezes do cantor. São de quem ouve. Ou seja, eu vejo vários famosos, mas eu não preciso transformar ele em bezerro de ouro. E, às vezes, não é o coração da pessoa, é o que transformaram nela. E eu ouvi uma palavra uma vez, é mais fácil você se desviar de uma crítica do que de um elogio. De uma crítica você rebate, do elogio você... Não tem como. Então, nós transformamos as pessoas em bezerro de ouro. E às vezes a maioria das pessoas elas não tem culpa. Lógico, existem pessoas que acabam pegando aquela fama para si, enquanto a glória deveria ser de Deus. Só que é uma linha tênue que às vezes a gente não consegue se desviar dela. No momento que tu começa a ter notoriedade, na cabeça das pessoas tu é famoso. Mas na sua tu é uma pessoa simples, comum, nasceu ali na favela do Morobá e que todo mundo conversa, mas você acaba chegando em lugares que você não imaginaria. Esses dias eu estava no interior de São Paulo, 6 horas de São Paulo. Quando eu entro para pregar na igreja, o rapaz gritou, pastor Tiago Lourenço. Meu Deus, o cara me conhece 7 horas de São Paulo. Nunca imaginaria conhecer ninguém. Então, às vezes, você consegue chegar em lugares, através da internet, que humanamente era impossível. Então, as pessoas acabam te dando algo que nem você sabe. Só que nessa hora cabe quem recebe levar a glória para quem é devido. Eu conheço inúmeras pessoas que, através da internet, mudaram não só a vida, mas mudaram o coração também. Esses dias eu cheguei para pregar numa igreja e eu acho que isso que deveria ser o normal. O rapaz me elogiou pela minha conduta. Ele me pegou no aeroporto, a gente almoçou, fomos pro culto, preguei, depois ele me levou pro hotel, depois levou pro aeroporto. E ele me deu um feedback dizendo, poxa, cara, queria agradecer, tu era um cara humilde, tu é um cara gente boa. E eu fiquei assustado. Incrível, né? Eu fiquei assustado, eu falei, mas por que você tá falando isso? É porque eu recebi um pregador tal aqui, eu fui pegar ele no aeroporto com esse mesmo carro, ele falou, poxa, não tinha um carro melhor para me pegar, não? Que isso. Então você vê que às vezes a fama mudou o coração das pessoas. Sim. Então eu sempre digo, dinheiro e fama, ela não muda, ela revela corações. Então, o ser humilde hoje é algo espantoso. Nossa, tu é humilde. Você entende? Então as pessoas estão assustadas quando vê alguém agindo normal, independente de onde Deus te levar, o nosso coração mesmo. Então hoje, infelizmente, depende de quem recebe esse tipo de fama. A internet, ela vai, dependendo do seu bom trabalho, do seu talento, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, ela vai te levar. Mas o seu coração precisa ser sempre pautado em Deus, porque senão você acaba sendo de um servo de Deus para um artista. E há uma
linha muito totalmente diferente. Você gosta muito, acho que você segue uma linha muito bem pentecostal, né? Avivamento. Eu tenho uma... Não que eu não pregue em outra... Eu prego hoje desde a Batista, e esses dias eu me chamava uma pessoa que eu nunca tinha pregado numa igreja presbiteriana. Caramba. Falei, nossa, eu vou falar o que era presbiteriana porque eu sou meio avivado. Mas eu cheguei lá, o povo era totalmente diferente, o povo dava aleluia, dava glória. Então, a minha linha de pregação é bem avivalista, entendeu? Isso. E como é que você vê esse meio pentecostal hoje, de lá para trás, lá atrás, e o que você enxerga esse meio pentecostal do manto, do remanto hoje em dia aí? Porque... se a gente parar para pensar, houve uma mudança, uma alteração em pouco tempo, né? Essa alteração. Hoje a gente é pentecostal e tudo mais, mas o que você vê dessa alteração aí? Eu penso que antigamente os dons serviam a Deus. Hoje os dons têm servido aos homens. Meu Deus. Eu não desacredito em nenhum momento nos mistérios, no poder de Deus, na marcha, no glória, na língua estranha. Sou crente, sirva Jesus. Eu nasci no fogo, cresci no fogo, vou morrer no fogo. Só que os dons hoje viraram palhaçada e banalizaram porque servem mais às pessoas do que a Deus. Hoje, quando você vê alguém falar em línguas, parece que a língua enaltece mais o homem do que os mistérios de Deus. Quando eu ouço alguém falar em línguas, parece que está falando em japonês, em italiano, em inglês, parece que é o homem que sobressai, dizendo, nossa, o cara é brabo, do que mais antigamente quando eu via alguém servindo a Deus nos dons, disse, Deus é fiel, olha como é que Deus fala na igreja. Antigamente, eu cansei de ver cultos que acabava a pregação, a glória estava tomada, de repente o culto ficava em silêncio, Deus tomava um vaso em revelação, falando em línguas. Todo mundo ficava quieto. E a mentalidade das pessoas é, olha como é que Deus está falando na igreja. Hoje, quando eu vejo alguém falar em línguas, dependendo das pessoas que eu vejo, eu falo assim, nossa, está se engrandecendo. Por quê? Porque nós pegamos o dom e infelizmente, enaltecemos a nós. Então, até esse dia, transformaram as línguas estranhas em brincadeira, transformaram os dons espirituais em brincadeira. Portanto, que hoje os sites de Instagram que mais dá visualizações na igreja não são os das pregações, são os das brincadeiras de mistério. Então, infelizmente, banalizaram isso. Uma das coisas, quando assim que eu estava iniciando o Instagram, um rapaz me perguntou para mim assim, falou, Felipe, qual o seu pensamento? Eu falei assim, eu não quero zoar, né? Eu não quero... Há uma diferença de você brincar, ser leve. Exatamente. Poxa, a gente não é robô, a gente brinca, a gente é ser humano. Brincar e ser leve é diferente de você zoar algo que é sagrado. Eu falei com ele, eu não quero nesse sentido, porque não é minha intenção mesmo eu ia entrar nesse caminho. Minha intenção é eu falar do que Cristo está fazendo, do que as pessoas estão fazendo, apesar de eu saber que isso não gera engajamento, não gera curtidas ou likes, porque isso não gera. O que é correto dificilmente gera, né? O que gera mais são as fofocas, os comentários, infelizmente. Os comentários ruins, né? Essas coisas todas que acabam gerando muitas coisas. E nesse tempo aí de ministério aí, qual foi a coisa mais intrigante assim que você já conseguiu observar assim, nesse tempo? Intrigante que você fala em que sentido? No sentido ministerial, coisa boa, né? Assim, tem boa, infelizmente tem boas, tem ruins também. Então vai um pouquinho, boa e ruim, então vai. Tipo assim, vou voltar à questão da revelação lá atrás. Esses dias eu cheguei para pregar na igreja, não tem muito tempo não, tem menos de um ano isso. E a igreja era aquela igreja pautada nos dons espirituais, né? Cura, revelação. E eu fui só para pregar a palavra. E eu cheguei para pregar a palavra, o pastor chegou do meu lado e falou assim, hoje é um culto assim, voltando, explicando como é que era o culto. É o culto da revelação. Aí eu, tá bom. Mas eu vou revelar através da palavra. Brinquei com ele, vou revelar através da palavra. Ele falou, não, o senhor não tá me entendendo. O culto que dá ibope aqui é da revelação. Falei, mas o que o senhor quer falar? O que o senhor quer insinuar para mim? Você não me convidou para pregar a palavra? Vou pregar a palavra, é uma revelação. Ele, não, então. Aí ele começou... Tá vendo aquela pessoa que tá sentada lá assim? Ele começou a insinuar para mim. Ele contou do meu lado a vida de 3 pessoas sentadas na igreja, querendo insinuar para mim, tipo assim, estou te falando, se você quiser usar daquilo que eu estou te falando, você prega
vai lá, ele quis dizer exatamente isso para mim. Entendi. Então, eu percebi que não é uma coisa que é esporádica, não. Eu percebo que está acontecendo muito isso dentro das igrejas. Rapaz. Que as maiores revelações não vêm do Espírito Santo, vem do próprio pastor que fala pro pregador, o pregador descobre a vida da pessoa e fala ali. E quem não ouve diz, cara, nunca teve aqui, como é que ele sabe disso? Entendi. Então, eu me escandalizo muito com algumas pessoas que perderam o temor. Isso é mais do que pecar, cara. Isso é mais do que você ali fazer algo errado. Isso é muito sério, brincar com vida de pessoas. Porque a revelação é o seguinte, se Deus falou, ele vai cumprir. Mas se Deus não falou, ele não vai cumprir. Mas quem ouve acha que é Deus que está falando. E ele coloca na conta de Deus, depois quando não acontece, fazendo o quê? Saiu da igreja, Deus não existe. Então, há uma cadeia que eu comecei a observar como pregador, e eu já deixo um conselho aqui. Se quiser me convidar para pregar a palavra, eu vou na sua igreja onde você estiver. E se Deus quiser falar através de mim, da revelação, eu estou aberto aos dons do Espírito. Mas não faça isso não. Porque isso é muito feio. Feio para mim, feio para você. E eu sei que se você fez isso com alguém, é porque você já fez com outros e deu certo. Mas existem alguns que não são melhor do que ninguém, mas a palavra vai ser pregada. Então, é uma das coisas que eu mais me espantei esses tempos que aconteceu comigo, foi isso. E coisa boa é que, graças a Deus, assim como tem homens que usam a fé para obter dinheiro ou ganhos financeiros ou fama, existe homem de Deus também nesse Brasil e nesse mundo. Tem, né? Existe. Que fazem esses dias eu cheguei, deve ter uns 2 anos, eu cheguei para pregar a palavra e a igreja era muito simples. E quando eu cheguei para pregar a palavra, eu vi que a igreja era tão simples, o pastor humilde, ele estava feliz demais por eu estar ali, assim, que ele tinha me visto um vídeo meu e que ele queria que eu estivesse lá e que ele não, é o que eu te falei, na cabeça dele ele não tinha condição, que na cabeça dos outros a grama do vizinho é bem melhor, maior, enfim. E eu falei, não, pastor, eu vou aí, fui, ele me tratou super bem e eu vi que a igreja não tinha condição nenhuma, nem de pagar nem minha passagem para estar ali. Meu Deus. Aí quando ele veio e me deu a oferta, eu peguei a oferta escondido e coloquei de volta no gasofilaço. Meu Deus. Porque pra mim eu não precisava, eu vi que aquela oferta a igreja precisava mais do que eu. Sim. Então eu vejo que tem homem de Deus que não faz as coisas hoje pelo dinheiro, sabe? Então essas coisas, ela ainda me alegra saber que tem picareta, mas ainda mantém homens sérios na casa de Deus. E isso é muito bom saber que ainda tem remanescente. Tem muito. Tem muito pastor bom, né? Aqui também, onde a gente mora, fora também. Eu queria só falar, aproveitar que eu estava falando de homens, que assim como tem homens sérios, tem homens também enganosos. A igreja, ela acabou tendo 2 públicos. Aquelas que adoram a Deus de verdade e aquelas que, infelizmente, entram na casa de Deus com outros intuitos. E eu queria aqui preparar o nosso ouvinte que as maiores lutas que você passará ou que você já passou não é lá fora, é dentro da casa de Deus. Meu Deus. Quem mandou José para o Egito depois de vendê-lo por uma caravana de ismaelita foram seus próprios irmãos. Quem colocou Jefté para fora foram seus próprios irmãos. O único que não ficou feliz de ver o filho pródigo voltar para casa foi o seu próprio irmão. Então, eu já preparo o coração de pessoas, saber que na casa de Deus tem gente boa, mas tem gente com coração ruim também. Só que tudo que acontece na vida de quem serve a Deus, tudo tem um propósito. Eu me lembro quando os irmãos de Jefté, a Bíblia diz que os irmãos de Jefté disseram, tu não herdará na casa do nosso pai. Ou seja, a fala dos irmãos de Jefté foi essa, aqui nessa casa você não reina. Mandaram Jefté embora. Há uma guerra, os anciões vão até onde Jefté estavam, na terra de Tob, e disseram, volte para combater contra os filhos de Amon. Jefté disse, eu não entendi vocês. Eu estava lá, vocês me mandaram embora, agora quer que eu volte? Então Jefté disse, eu volto com uma condição. Qual, Jefté? Quando eu sair de lá, eu saí por baixo. Mas agora para voltar, só se for o cabeça, só se for o chefe, só se for o líder. Ou seja, Jefté quando volta para sua terra, ele volta para ser juiz e ele volta para ser líder de uma nação. Mas olha que loucura. Os irmãos de Jefté lançaram ele com medo dele liderar uma casa, enquanto Deus já estava planejando Jefté liderar uma nação. Eita. Às vezes, existem umas portas que se fecham porque Deus está abrindo uma maior. Então, fique tranquilo. Até quem lutou contra está contribuindo ao teu favor. Aleluia. Então, é essa a palavra que eu tenho. Na casa de Deus vai ter muitas lutas, mas tudo está debaixo do controle de Deus. Eita, meu Deus do céu, é forte. Essa é a palavra que eu tenho. Vem preparado, mas Deus é contigo. É forte, Thiago. Porque
Quando a pessoa chega na igreja, Ninguém me preparou para isso, tá? Você tá recebendo um bônus aqui hoje. Ninguém me preparou para isso. Eu aprendi na barra. Porque você chega na igreja, parece que a pessoa dá um brinde, né? Não, aqui vai ser igual o jardim. Tem uma água ali atrás passando, você vai curtir o melhor e tal. E às vezes não entende que dentro da casa de Deus, os próprios irmãos vão tentar. Os próprios irmãos ali vão tentar paralisar, vão tentar amedrontar. E isso acaba criando uma crise, né, na pessoa. Exato. Isso acaba criando uma crise na pessoa e às vezes até abandonar a fé. Por isso que a gente tem que ter maturidade, que o problema a gente vai ter dentro de uma igreja, dentro de um banco, dentro de uma academia. Onde existir pessoas, vão existir conflitos e problemas. Mas cabe à sua maturidade entender que no lugar que surgiu um problema, se você sucumbiu ao problema, você foi ali por causa dos homens. Mas se você venceu o problema, você está ali por causa de Deus. Vão surgir problemas. Continue adorando a Deus, porque Deus resolve tudo. Meu Deus. E o que você diz para uma pessoa hoje, por exemplo, que deseja trocar de igreja hoje, por exemplo, por conta desses problemas de adversidade? Porque a gente fala que, na teoria, Tiago, isso não estava no script não, mas na teoria... É bom, papo ao vivo, vamos embora. Mas na teoria... É muito legal a gente falar para a pessoa, por exemplo, que chega hoje e fala assim, cara, você vai ter muito problema na igreja e tal. Só que na prática, cara, por exemplo, quando tem uma liderança que pisa, ou quando tem uma pessoa que era para nos trazer para perto, na verdade nos leva para distante, cara, na prática isso é bem difícil. Também não anulo isso porque existem problemas assim. De líderes que perseguem pessoas, da própria igreja que às vezes, em vez de levantar, destrói, e às vezes essa pessoa também tem a opção de trocar de igreja. Eu falo muito sobre trocar de igreja. Pense o seguinte, ore muito a Deus, porque os mesmos problemas que você vai ver ali, talvez vai descobrir na outra, mas talvez também na outra não tenha. Porém, é aquela palavra da linha, né? Possa ser que tenha, possa ser que não tenha, mas todas as igrejas têm problema. Mas existe essa situação também que eu já passei por isso na pele, de passar por um ministério e ser tão perseguido a ponto de dizer, preciso trocar de igreja, senão eu vou morrer aqui. Ou eu troco de igreja, ou a minha fé vai ser abalada, eu vou pro mundo, ou eu troco de igreja, ou eu não vou aguentar a pressão. E existe casos de pessoas que talvez estão vivendo isso nos assistindo. Elas não querem ser a pessoa que troca de igreja, aquela pessoa mal vista de troca de ministério, mas ela também não quer morrer na fé. E isso há de ser discutido, porque talvez existem milhares de pessoas que estão nos assistindo e que esse vídeo vai chegar, que estão no ministério orando há 2, 3 anos, porque não aguentam mais. Porque quantos líderes imaturos que, em vez de resolver os seus problemas num gabinete, resolve o problema em cima de um púlpito, onde a palavra deveria ter sido pregada, e ele coloca em diretas, porque eu já fui em cultos que faltava um pouco falar nome de pessoas em cima do púlpito, no lugar que deveria pregar a palavra. Então, nós estamos igual aquela palavra lá em Atos 2, que Herodes pegou a espada e matou a Tiago. Que um dos símbolos da palavra, ela é a espada. E tem gente que usa a espada em vez de dar vida, ela usa para matar. Quantas pessoas chegaram do trabalho cansado, nem em casa foram direto pro trabalho para ouvir um cara desabafar, jogar em direta, e ele precisando ouvir uma palavra de direção, porque aquela semana foi a pior semana da vida dele. Então, eu também não anulo esse lado, que existe igrejas e líderes que destrói vindo de pessoas em vez de levantá-las. Aí sim, acaso se pensar, orar em trocar de igreja, sim. E é muito ruim você chegar na igreja e se deparar com uma situação onde o púlpito se torna um palco de ringue. Exato. Onde quem prega mais, quem fala mais e, além disso, quem... Você sabe que o itinerante tem muita história, né? É por isso que eu comentei sobre isso. Eu sabia que ia rolar. Eu me chamei pra pregar numa vigília. Eu vou dar nome aqui, Carapebus, aqui do lado, Carapebus. E pertinho. Numa vigília, né? Aí eu fui o primeiro pregador, tinha um segundo, né? E assim, aí tinha um casal que eu não sei, porque tem gente que às vezes nunca trocou uma palavra com você, nunca conversou com você, nunca sentou, nunca foi teu amigo, mas eles vivem falando por aí, eu não gosto dele, eu não vou com a cara dele. E esse casal que tava lá era exatamente isso. Eles, por algum motivo, eles não gostam de mim. Eu preguei a palavra, foi uma benção, inclusive peguei até Atos 2, a memória afetiva, Atos 12, que mataram Tiago, mas não mataram a Pedro, né? Eu pregava sobre isso. E quando eu acabei de pregar, aí cantou 3 louvores, aí o segundo pregador. Quando chegou o segundo pregador para pregar, que o rapaz pegou o microfone,
ela gritou assim no altar, agora sim a palavra vai ser pregada. Ai, meu Isso, a igreja Deus. lotada. E a igreja deu um eco assim, só ouviu a voz dela. Então você vê que parece que eles criam como se o púlpito fosse um ringue. Tipo, eu tô ali pra torcer contra. Eu não tô ali pra aplaudir e dar glória a Deus. Eu não tô ali pra dizer, nossa, Deus te use. Não, eu tô ali pra torcer contra. Infelizmente acontece. Eu falo isso como pregador. Existem lugares que eu chego pra pregar que eu prego pra dois públicos. Pra igreja e pro púlpito. Pra igreja diferente? é diferente. Porque tem gente que tá atrás que eles não vão pra ouvir a palavra, vão pra analisar a palavra. Quem tá lá embaixo quer receber uma palavra de Deus. Quem tá lá em cima, muitas das vezes, quer analisar a palavra de Deus. Eu acho que a maioria das vezes. Infelizmente. E às vezes a gente chega para pregar por esses dois públicos, para quem tá em cima e para quem tá embaixo. Só que, parafraseando aqui, eu ouvi uma frase vendo um filme um dia, o nome do filme era Gladiador. E o mestre dele falou assim, ó, ganhe a massa e você ganha o público. E eu aprendi uma coisa, eu não preciso, propriamente dito, agradar quem está em cima. Vou pregar a palavra para quem quer ouvir a palavra. À medida que eles reagirem à palavra, eles vão ser obrigados a dar glória a Deus ou dar aleluia, vão entender que eles vieram ali não para adorar a Deus, mas para analisar a palavra. E existem muitos doutores da lei hoje em cima do púlpito. Muitos. Rapaz, e é isso que a gente observa mesmo. Eu acho que dois públicos, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Onde a igreja está ali pronta para receber alguma coisa. Muito. Obviamente, igual você falou, às vezes chegou cansado do serviço, dia de semana e tal, e o púlpito ali preparado para poder marretar ou fazer alguma coisa aqui para o pregador. O pastor, um dia o pastor William Mansur falou no seminário. O William Mansur, nosso mestre de Macaé. Nosso mestre. Ele falou no seminário, eu até falei isso no episódio passado, que a igreja não merece o nosso despreparo. A igreja não merece o nosso despreparo. E essa visão que às vezes eu tenho de muitos pregadores, né? Não todos, tá? Mas de muitos pregadores. Que não estão preocupados em preparar sua vida, criar uma rotina de oração e preparar a Bíblia. Em Bíblia, porque ele usa a Bíblia o tempo todo, então ele precisa ter um conhecimento muito maior. Muito maior. E essa é a visão que às vezes eu tenho, Tiago, de um despreparo de muitos pregadores em às vezes nem fazer um arroz com feijão bem feito, sabe? E ainda mais incrementar. Então, às vezes, um arroz com feijão, a gente vê que está muito mal feito. Exato. E está muito copia e cola. Muito. Você vê isso? Eu vejo muito isso. Exemplo, eu tenho uma tese comigo, né? O simples, ele é eficaz. O simples, ele é eficaz. Você fazendo algo básico, mas com a unção de Deus, ela acaba obtendo resultado. Só que hoje, alguns pregadores entenderam que florear a palavra, ela acaba atraindo visibilidade. Mas no final, é nuvem sem chuva. No final, é sol que não aquece. Aí acaba o culto, as pessoas perguntam assim, como é que foi o culto? Foi poderoso. O que ele pregou? Eu não sei não, foi um negócio... Foi o texto, foi esse. Mas o que as pessoas não sabem. Por quê? O meu maior medo, quando eu comecei a pregar itinerantemente, era o pós-culto. Era ouvir das pessoas assim, olha, o culto foi uma bênção, mas elas não saberem o que foi pregada. E hoje, às vezes, eu encontro pessoas, isso agora falo de mim, depois de 3 anos pregando numa igreja, pregado naquela igreja, olha, aquele dia, aquela palavra assim, 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 que nem eu lembrava. Ou seja, o meu medo, graças a Deus, não se tornou realidade, de pregar e as pessoas não lembrar aquilo que você prega. Porque se você pregar algo e ninguém lembrar de nada, foi só movimento. E hoje as pessoas... Barulho. É só barulho. E hoje as pessoas exatamente estão assim. Elas entenderam que o barulho, porque no momento prende, mas depois ela não tem efeito. Então eu penso exatamente o que você falou aí. Eu vi em algum lugar, estudando sua vida, que você continua adepto da escola dominical. Foi no podcast que eu estava falando, isso, né? Você é adepto da escola dominical, da consagração e tudo mais. Como é que você tem essa visão ainda? Uma visão boa ainda, mas seguindo uma linha bem antiga, né? Já visto que a gente tem... Bastante gente tem trocado, tem tirado, enfim. Porque eu fui perguntado sobre o que você acha da atualidade da igreja. E eu dei o exemplo de Atos, capítulo de número 3. Quando Pedro e João subiram no templo e disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou.
levanta e anda em nome de Jesus. E aí eu fiz uma alusão de que existem duas igrejas que estão em Atos 3. A igreja que tinha prata e ouro, e que são a igreja atual, mas e a igreja que tinha o Levanta e Anda, que não é mais a igreja. E eu falava sobre isso. Quando é que a gente perdeu o Levanta e Anda? Quando a gente tirou o estudo bíblico da igreja, quando não há mais estudo dominical, quando não há mais consagração, quando as vigílias, quando dá 2 horas da manhã, alguém já quer terminar, enquanto antigamente 6 horas ninguém queria ir embora. A gente tirou muitas coisas que mudaram os ensinos das pessoas das igrejas. Hoje, ficar 2 horas num tempo, dependendo de ficar 2 horas e 10, para alguém já é demais. Antigamente era prazeroso passar 10 minutos, 15 minutos sabendo o que Deus está falando. Então, quando a gente tirou a doutrina, a palavra, o estudo dominical, hoje eu frequento igrejas que só tem um culto uma vez por semana. Meu Deus do céu. Então, como é que sobrevive? Isso que eu falo. Então, as pessoas hoje, elas acharam atrativo ter uma igreja. Elas pintam a parede preta, e não estou dizendo que preto ou vermelho, amarelo, azul, estou dizendo que é a moda. Ela adapta aquele ambiente como se fosse um clube, como se fosse uma discoteca, como se fosse, sei lá, um lugar atrativo que as pessoas mais prestam atenção no ambiente do que no que é pregado. Hoje nós temos templos faraônicos, cara. Bonitos, porcelanato, telão de LED, mas as pessoas não têm mudado de vida como mudavam antigamente, e eram cadeiras simples, chão batido. Os pastores não tinham teologia. Os pastores tinham o básico do básico do básico da palavra, mas mudaram a vida de milhares de pessoas. E hoje nós temos tantas coisas, mas é só atrativo, é só entretenimento. 80% da igreja brasileira hoje é entretenimento. E não tem como mudar. Não tem como. A gente faz show de virada, a gente faz cinema gospel, a gente faz arraiá gospel. Não estou dizendo contra, estou dizendo que 80% da igreja hoje é atrativo, é entretenimento. Enquanto antigamente nós não tínhamos isso. Passávamos 2 horas, eu me lembro, quando a primeira vigília que eu fui, que me convidaram, era de 10 até 5 da manhã. Eu cheguei 10 e tive que orar de 10 até meia-noite, de joelhos, irmão. Meu Deus do céu. Eu falei, nossa, o povo aqui é doido. Mas foi isso que me preparou. Aleluia. Tá ligado? Essas doutrinas que a gente tirou do nosso meio de oração, hoje são poucas igrejas, né? Tem os remanescentes. Isso aqui não é uma generalização. Mas existem igrejas hoje que são puro entretenimento. É bonito estar naquela igreja. Os artistas vão para essas igrejas para tirar foto. Os artistas vão para essas igrejas para marcar os status. É bonito hoje as nossas igrejas, mas não muda a vida de ninguém. Porque os mesmos artistas que entram nessas igrejas, que tem sala VIP, que tem uma área só para elas, quando elas saem dali, elas vão para beber, elas vão para boate, elas vão trair, elas vão se prostituir, mas elas foram ali porque é entretenimento. Na cabeça dos artistas, aquela igreja é como se fosse aquela boate que ela foi. É legal, é bonito, tem uma palavra boa, o pastor é legal, me trata diferente. Então, hoje a nossa igreja é 80% entretenimento. Como é que a gente muda isso? Mudando a mentalidade de quem está na frente de um rebanho. Foi exatamente o que eu estava falando com você no bastidores. Quando um pastor reclama que uma igreja é assim, 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 o pastor está falando dele. Porque a igreja é reflexo de um pastor. Eu cresci ouvindo isso do meu pastor. A igreja é reflexo do pastor. Se a igreja é uma igreja sem amor, o pastor é sem amor. Se a igreja é fria, o pastor é frio. A igreja é reflexo do pastor. Pode ter o melhor pregador na casa. Quando o pastor está na igreja, perceba-se, o culto é diferente. Ele nem pregou no microfone, mas ele está na casa. Pode ter o melhor pregador. Quando o pastor não está, a mensagem vai ser boa, mas o culto não é o mesmo, porque a igreja é reflexo do pastor. Rapaz. E você também, o pastor Eliseu falou sobre isso, que pode ter qualquer pregação, mas quando o pastor ele só dá a bênção apostólica. É diferente. Mas ele quando ele tá com a igreja ali, no ambiente da igreja, o povo entende que ele tá ali. É diferente. E as ovelhas acabam conhecendo ele, né? Ouve a voz, como a Bíblia diz, né? Ele ouve a voz do seu pastor, conhece, e o ambiente acaba sendo agradável, né? Você acha que esse show que a gente está vendo nos cultos hoje, ela acaba obviamente enfraquecendo uma juventude, uma geração inteira, de uma juventude inteira. Eu tô com 32, você com 35, mas a gente é dos anos 90 ali para baixo, graças a Deus. Horroroso. A gente pegou, eu falei que a gente pegou na época em que homem sentava de um lado, mulher de outro, e tinha um sininho no púlpito ainda. Deu a hora, toca. Chega, irmão. Mas mesmo assim, eram crentes que quando oravam, quando dobravam seus joelhos para orar, eram pessoas que quando, meu irmão, Deus agia. Isso aconteceu aqui em Macaé. Uma vez, numa ocasião, uma pessoa
numa vigília, Deus levantou uma pessoa para orar, um senhor já de idade, e a pessoa, na vigília ele orou, Deus usou ele para orar, e no meio da vigília ele entregou o que Deus tinha para entregar para aquele povo ali, uma revelação, sabe, de Deus forte. E naquele momento ele só deu tempo de sentar, cair para o lado e dormir com Jesus. Naquele momento ali, ele sentou e dormiu com Jesus. Isso tem mais ou menos uns 20 e poucos anos, uns 20 anos atrás. Então você vê que são coisas que acontecem sobrenatural num culto, onde o culto é sobrenatural. É verdade. Onde o culto é sobrenatural. Eu fui numa igreja em Goiânia, e eu cheguei lá, uma igreja linda, muito bonita, e o pastor botou lá no quadro, no data show lá, na imagem lá, de algumas coisas que ele não queria na hora da pregação. E uma das coisas que, olha que assim, que bizarro, né? Uma das coisas que ele não queria é que as pessoas não comessem dentro do templo. Eu falei, gente, vocês não tem que comer dentro do templo. Aí eu olhei pro lado, até falei pra minha esposa, olha ali pro lado. Quando eu olhei pro lado, o cara sentado com uma Coca-Cola na mão e com um lanche na mão, assim, ó, como bebendo uma Coca-Cola. Tá no assim, cinema, né? Eu acho que não, nem no cinema você pode entrar, né? Porque é só pipoca e tal. Eu acho que o cara tá achando que tá onde, entende? Exato. E eu acho que esse pensamento acaba tomando conta de uma geração que tá se perdendo. A palavra que você tá usando hoje deveria ser temor. A gente perdeu isso. Eu vou dar um exemplo. Você tá falando de revelação. Cara, eu sou de um tempo, quando Deus tomava alguém na revelação, a gente tinha tanto temor em ficar quieto, ou o corpo balançava e tremia, que a gente fala, meu Deus, Deus está falando. Hoje em dia, quando alguém no meio do culto às vezes é usado em revelação, parece que é só mais uma coisa comum, que a gente banalizou. Acho Entendeu? que a gente já então tá a gente lá no perdeu início. aquele temor, sabe? Dessas coisas assim, tipo, caramba, eu tô na casa de Deus, eu vou comer aqui como se estivesse no sofá de casa, com a perna, tomando Coca-Cola aqui, mascando chiclete. A gente perdeu esse temor. E isso é reflexo da nossa geração, entendeu? Porque se você conversar com alguém de 20 anos atrás, ele vai dizer pra você, nós não ensinamos isso. Ele vai falar isso pra você. Como é que eles aprenderam uma coisa que a gente não ensinou? Antigamente, os pastores eram mais rígidos. Uhum. Hoje em dia, eu me incluo nessa, porque eu sou um pastor de uma nova geração. Uhum. Entendeu? Lógico que tem muitas coisas que os pastores também colocavam antigamente, que eram só julgo sobre pessoas e não eram, de fato, aquilo que Deus queria. Mas muitas das coisas que eles faziam melhorou a vida de dezena. Hoje a gente perdeu o temor por causa disso. Hoje a gente não tem mais temor. A gente quer comer dentro da igreja, quer sair qualquer hora, quer levantar, beber água no meio da palavra. A gente não tem mais essa doutrina mais, sabe? Não tem. E por hoje ter esses... A gente estava falando ali sobre os cortes, né? Reels, shorts e tudo mais. E esse tempo está sendo muito curto para se ouvir, né? Hoje o WhatsApp está 2 vezes, o Instagram está 2 vezes e tudo mais. A gente não tem paciência, né? Acelerado. E isso a gente enxerga dentro da igreja, cara. Porque, igual você falou, a gente não consegue ficar num culto mais de 2 horas. Tudo reflete, né? Eu acho que toda a modernidade reflete na vida das pessoas. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, quando um aluno quer fazer um estudo, ele não senta mais de frente ao computador e vai escrevendo. Hoje ele fala pro chat GPT, eu quero isso. Em 30 segundos tem um texto de que ele demoraria 3 horas. Então, tudo que a gente está fazendo hoje está acelerando a nossa vida e a gente acaba empurrando para todas as áreas da nossa vida, sabe? Então, quando demora um louvor já tá chato, quando demora uma palavra já tá chato, quando o culto demora... Porque a gente já tá tão acelerado nas coisas que a gente é fast food, que é as coisas rápidas, sabe? Então, é essa geração que a gente está vivendo. E quando eu falo essa, gente, me incluo nela, que eu estou vivendo nela. Então, é essa geração. Eu acho que a gente falou também muito sobre isso aí agora, que foi sobre a questão de eventos, né? Você prega bastante em eventos e graças a Deus por isso. Amém. Convide demais. Chame bastante. Mas eu tô sentindo assim, o povo meio cansado com eventos, né? Eu acho que a gente faz uma programação anual de camisas, eventos, festas. E agora eu vou ser bem igreja local agora, tá? Camisas, eventos, salgados, coxinhas, risole, tudo isso. E sai um final de semana, já vai para outro, e sai uma coisa, e vai um movimento e tal, para se financiar pregadores, cantores. Como que você enxerga essa quantidade de evento, esse financiamento, financiamento, pós-financiamento
para eventos tão grandiosos. E eu não vou lembrar a porcentagem agora, mas eu vi em algum lugar que a porcentagem de igrejas com menos de 200 membros, né, é muito grande, a maioria. Então eu estou falando de igrejas que estão com eventos sobre eventos, só que são igrejas relativamente muito pequenas, né? E, você fala no sentido de... Para que tantos eventos e igrejas? Eu vejo que há um cansaço físico nas pessoas com tantos eventos, exatamente para correr atrás e para financiar, entende? Esses eventos que não vou julgar aqui, tá? Que no final das contas, será que está gerando tanto benefício e lucro para o evangelho? Então, é uma das coisas que, assim, me confronta muito, tá, Felipe? Vai te confrontar. Eu também não estava no script, não. Não, né, eu vou dar um exemplo, cara. Eu vou dar um exemplo. Eu fui pregar num evento e tinha 3 cantores grandes. Eu não sou grande, mas eu tava no meio deles pregando e eles cantando. E o intuito do evento era angariar fundos para financiar missões. Nunca entendi isso. Só que olhe pra mim, o evento custou quase 15 mil reais. Aí eu pensei assim, não seria mais fácil não fazer o evento e pegar os 15 mil e investir em missões? Ou o intuito não era missões? O intuito é só produzir o evento, fazer o nome da pessoa que está produzindo e o nome da igreja que está trazendo. Então tudo isso eu começo a me pensar, será qual é o intuito das pessoas? Logicamente. Eu vejo hoje algumas igrejas que fazem 3, 4, 5 eventos no ano. E são eventos grandes. E quem faz o evento acontecer são o público da igreja. E que sofre, porque tem cantina, tem preparação de bazar, tem preparação de vender não sei o quê, rifa, é o ano inteiro. E 2, 3, 4, 5 eventos no ano. Fazendo isso 5 vezes. Isso é um desgaste absurdo. Absurdo. Entendeu? Mas o meu maior confronto não é nem sobre o desgaste, é sobre o intuito sabe? Eu quero trazer. Beleza, é um evento que você quer trazer. Não, o evento é pagaria fundo para missões, sendo que você está gastando muito mais trazendo as pessoas do que aquilo que você investiria. Então não tem nexo. Então o intuito seu não é missões. O intuito não é. Eu quero arrecadar alimento para doar para não sei quanto. O dinheiro que você gastou nesse evento, você doaria 10 vezes mais do que você arrecadou. Porque nem todo mundo que vai em evento leva, infelizmente, a verdade é essa. Então o intuito, às vezes, só Deus sabe o coração dessas pessoas. Porque é complicado. Hoje em dia, até as igrejas, perdão de cortar, elas se moldaram. Eu sou de um tempo em que, exemplo, num ano fazia assim... mês tal, departamento jovens, mês tal, departamento dos varões, mês tal, departamento das varoas, mês tal, departamento de crianças. Hoje em dia as igrejas estão tão sentidas em tanto evento que em um final de semana, em 4 dias, cada dia é um departamento. Ou seja, o que elas faziam em um ano, elas estão fazendo no final de semana. Que acabou minimizando essa correria, esse trabalho e faz tudo isso. Eu tô cansado de ver eventos assim agora. Bacana. Eu vi isso muito em Madureira. Madureira faz muito isso. Faz bastante isso. E é bom que diminui exatamente esse desgaste. Exato, porque não é fácil. Não é fácil. Mas você consegue me explicar isso aí de fazer um evento para arrecadar fundos para mandar para missões, mas um evento só de cantor e pregador gastou 15 mil? Aí no final sai negativo, ninguém entende. Não é bom nem ler o relatório, senão vai dar briga. Não tô entendendo. Não pode ler o relatório final. É muito complicado. Esse negócio de missões é complicado, né? Quando falar em missões assim, porque parece que é um jogo de interesse, o Thiago, que eu não sei de onde a gente vai tirar isso, porque o propósito final de missões é sempre, claro, óbvio que as vidas que estão lá, né? Só que a gente acaba vendo uma corrida, né? Uma corrida por interesse e mérito de pessoas, né? No final das contas, né? É o que eu acabei de dizer, né? Eu nunca sei o coração dessas pessoas que fazem esses eventos, porque às vezes o que ela gasta é muito maior do que aquilo que ela arrecadou. Então não seria mais viável não gastar? Você entende? Tem cantor que ele chama que é 5 mil. Estou falando de fora as despesas. Tem não, né? Tem, mano? É mais barato, eu acho. Que isso, mano. Você não sabe disso. Você é pegado. Você já contata as pessoas, você sabe disso. Você sabe disso. Mano. Tem. Isso eu tô falando por baixo, tá? 8. Fora quando viaja sozinho, beleza. E quando quer levar assessor, quer levar filho, quer levar marido, quer levar esposa, aí passar de avião, não sei o quê. Hoje nós estamos criando artista, né? A verdade é essa. Hoje as exigências de pessoas que louvam a Deus e que pessoas que pregam
muitas das vezes estão equivalentes aos cantores seculares. Entendeu? Aonde para ele tem que ter tal. Eu te falei aqui, o cara criticou o carro que foi pegar ele no aeroporto. Meu Deus do céu. Então, Jesus andou de jumentinho, andava a pé, o cara tá de carro ar-condicionado e tá reclamando a marca do carro que foi levar ele. Então, isso tudo, no final, uma hora a conta vai fechar, né? Não vai ser boa, não. Meu Deus do céu. Rapaz, 5 mil, Jesus. Não, é porque lá na igreja eu fecho as agendas, Eu né? sei disso. Dos pregadores. Fala nisso, tem que me levar lá, hein? Aproveitar, né, gente? Eu Levou Cremilson aí, ó. Cremilson vai estar aqui com a gente qualquer dia desse? Vai. Ele Eu tô tentando fechar a agenda dele. Tem que trazer. Ele tá difícil. Mas eu vou conseguir fechar a agenda. Senão eu vou lá em São Paulo. Não, então faz lá em São Paulo. Eu vou lá em São Paulo. Mas é uma... Mas assim, você fecha evento, você já levou muito pessoas difícil, lá, né? É muito As difícil. exigências que ele tem. É muito difícil. E fora quando você fecha e tem um risco da pessoa, do artista, ter outro evento que pague mais, né? Nossa. Aí você sabe o que vai acontecer, né? É. Ele vai te deixar na mão. Vai me deixar Não, na hoje mão. em dia, mano, as pessoas que têm palavras são poucas. Porque, exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? É só fictício. O pregador ele foi convidado para pregar numa igreja, e a condição da igreja é ofertar R$1.000 para esse pregador. Ele veio de longe, tem essa despesa, parou tudo, beleza. Digno obreiro do seu salário, desde que a igreja não seja usurpada a ponto da igreja não ter e o cara até quer que esteja. Aí, beleza. Na semana, o pregador recebeu um convite na mesma data. E a outra igreja vai dar R$4.000 para ele. Ele passa por cima da palavra dele e vai na de 4 mil. E depois ele dá uma desculpa pra igreja. Eu tô doente, quebrou o carro, minha esposa faleceu, meu marido tá doente, meus filhos quebrou o braço. E é tanta desculpa que não dá, mano. Infelizmente, hoje em dia, tá difícil uma palavra que diz no evangelho sim, sim, não, não. Hoje em dia é difícil. Meu Deus do céu, tem muito isso. Alguém já furou com você assim lá? Rapaz... Ou ainda não? Não, Mas quase. Ou você ia expor ele aqui no podcast? Não, eu ia. Mas teve um dia... Acontece, sabe? Às vezes o pregador tem imprevisto, assim como também... Porque agora eu quero defender o meu lado itinerante. Quantas das vezes, no dia do evento, no dia do culto, a igreja cancelou comigo? Olha, aconteceu um problema assim, a gente vai ter que remarcar. Eu preciso entender essa igreja. Mas existem pregadores também que têm os seus contratempos. Olha, o voo saiu, eu perdi o voo. Olha, choveu demais, eu não consegui chegar. Olha, eu não tô legal, a voz acabou. E a igreja, quando a igreja cancela, o pregador tem que entender. Mas quando o pregador tá passando por dificuldade, a igreja quer ir pra internet destruir o pregador. Então também tem os dois lados da moeda. Eu preciso deixar claro isso aqui. Não, comigo foi brabo, tá? Eu convidei um pregador da alta. Da alta? Eu convidei ele. Aí faltando, sei lá, mano, 15 dias. Acho que 15 dias. No Instagram dele saiu que ele ia estar no estádio do Mineirão. Mesmo dia, mano. Não tem como, né? Mano, um evento lá só de... Será que no estádio do Mineirão ele ia ganhar menos? Eu falei, gente, no estádio do Mineirão pra cá é muito... Não tem como, não. Tem como, ele não vai chegar a tempo. Nem de jatinho. Aí eu falei, gente, não é possível. Só que eu vi o cartaz, eu não me liguei na data. Alguém que me mandou mensagem. Eu falei, Felipe, você tá doido, é? Se eu for que ele ia estar aqui, não, tá, o cartaz dele tá espalhado na cidade inteira. Não, pá. Ele vai estar no evento. Eu liguei pra assessoria e tal. Aí o pessoal falou que houve um erro lá que parece que a assessoria de outro lugar de São Paulo e tal, houve esse erro. Mas que eles tiraram e o cara veio e cumpriu. Só que lá no Mineirão era um evento muito grande. Não, mano. imagina. Ele foi parar em Trapiche. Nossa. Honrou a palavra. Pô. Lógico, palavra é palavra, né, irmão? Palavra é palavra. E eu aprendi uma coisa, Felipe. Isso eu digo como itinerante. Oferta, ela é a mesma de 1 milhão como de R$1. É oferta, tá ligado? Então o pregador precisa honrar a oferta que recebe. E hoje em dia a gente não honra a oferta, a gente honra o dinheiro e é totalmente diferente. Quando a gente honra a oferta, a gente cumpre a palavra. Quando a gente honra o dinheiro, quem dá mais a gente acaba indo. Então há uma diferença de oferta e dinheiro. Meu Deus. E eu, como pregador, valorizo muito isso. É forte. Tiago, quero, antes de nós finalizarmos, passou muito rápido. Uma hora voou. Uma hora ali. Eu quero que você, antes de nós finalizarmos, que você falasse para o nosso pessoal aí, desse uma palavra para o nosso pessoal, uma palavra de Deus, de ânimo. Apesar da gente ver tanta coisa errada
mas conforme você disse, tem coisa boa. Sempre tem. Eu quero que você dê essa palavra de ânimo aí pro nosso pessoal de casa. Eu queria deixar uma palavra dos 4 amigos que levaram o paralítico para a casa em que Jesus estava. A Bíblia diz que eles levaram o paralítico para casa e a Bíblia diz que a casa que Jesus estava tão cheia que nem nos lugares junto à porta eles cabiam, ou seja, ficou gente do lado de fora. E quando eles chegaram para levar esse homem para dentro dessa casa, a Bíblia diz que eles não vão conseguir, porque a casa está tão lotada que eles não vão conseguir entrar pela porta. Só que foi aí que eles tiveram uma ideia. O caminho do milagre está obstruído. A porta está fechada. Só que diante de uma dificuldade, Deus sempre te dará uma ideia. E a ideia que eles tiveram foi, já que não dá para entrar por baixo, vamos dar a volta por cima. Todas as vezes que surgir uma dificuldade na sua vida, Deus nunca te deixará desamparado. Ele sempre te fará dar a volta por cima. E eu creio que ainda por esses tempos, Deus te fará dar a volta por cima. A porta pode estar fechada, você pode estar doente, o casamento pode estar destruído, a casa pode estar acabada. Mas Deus tem uma saída para tudo isso que você está passando. Eles olharam a porta fechada e não voltaram para casa dizendo, não dá para entrar, é melhor desistir. Eles não desistiram. Eles deram a volta por cima. Entre desistir e dar a volta por cima, não existe desistir no vocabulário de quem é vencedor. Vencedor sempre arruma um jeito. Vencedor sempre contorna a dificuldade. Vencedor sempre dá a volta por cima. E eu creio que você vai dar a volta por cima. Amém? Aleluia, amém. Ó, tamo junto, obrigado pelo convite, tá bom? Verdade, obrigado. Quero dizer aqui para me seguir na rede social, Thiago Lourenço. Provavelmente alguém vai deixar aí na rede social aí no script aí, que Deus abençoe toda a equipe aqui, tá bom? Valeu. O Gospel. Pô, adorei a idade, valeu. Adorei a ideia, valeu. Não esquecer, não. Pô, muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro. Deus abençoe, gente. Tamo junto. Valeu, gente. Ó, e é isso aí. Eu quero agradecer você por nos ter acompanhado até aqui, de verdade. Se inscreve aí no canal, compartilha com alguém, compartilha com a sua igreja. Segue o homem. Melhor seguir hoje porque amanhã vai dar trabalho. Isso aí. Segue, compartilha no grupo da sua igreja, esse grupo aí que você tem na sua igreja. Só dá bom dia, boa tarde, boa noite aí, compartilha nesse grupo. Esse grupo não é só para problema, esse grupo também é para solucionar esse problema. Então esse podcast pode solucionar o problema aí da sua equipe. Que Deus te abençoe, que Deus lhe guarde. Até breve, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.